Muito bem, estamos começando aqui mais um projeto HTML e CSS. Esse projeto que vem logo em seguida do projeto lá dos meus links, ele vai ser um pouquinho diferente agora porque a gente vai ter mais informação. Então vou até deixar meu rosto grande aqui, ó. Ele vai ter um pouco mais de informação e por isso eu provavelmente vou separar esse projeto em alguns vídeos, tá? Não vai ser um vídeo só. Então vou fazer vídeos aí de no máximo, tentar parar aí no máximo em meia hora. Ó, o ônibus passando. Tentar parar no máximo aí em meia hora de vídeo, pra gente não ter um vídeo muito longo, você para pra descansar, depois você volta, enfim, assim por diante, tá? Então a página que nós faremos é essa aqui, ó. É uma página que tem uma receita de omelete, tá? Então o que a gente tem aqui, ó? Tem títulos, temos listas. Então isso aqui é uma lista não ordenada, uma lista não ordenada, uma lista desordenada. Temos tabela também, tá? Então a gente vai trabalhar com todas essas informações aqui dentro desse projeto, ainda que seja um projeto simples, mas tem bastante conceito de HTML aqui para aplicarmos. Eu deixei já, como você pode ver, esse projeto tem uma imagem, né? Essa imagem desse omelete aqui. Então eu já deixei essa imagem guardada dentro de uma base de projeto que você vai baixar. Então só para relembrar aí, não sei se essa é a primeira vez que está fazendo um projeto aqui comigo. Vou mudar a câmera aqui, ó. Você precisa ter aí no seu computador VS Code, certo? É requisito, não tem como fugir. Precisa ter VS Code, precisa ter o Git instalado, né? Então você vai ter que em algum momento aí usar o Git. Então, ó, esse é o Git. Instala o Git também no seu computador. E aí você precisa ter uma conta no GitHub e uma conta na Vercel, tá? A Vercel é a plataforma que nós vamos utilizar para colocar esse projeto online, para colocar esse site online. Acredito que seja isso por enquanto. Uma coisa que nós faremos aqui desde o início é trabalhar com o Git. Então é importante que você, antes de começar aqui a escrever, na verdade você vai ter que fazer isso antes de começar a escrever coisa, porque a primeira coisa que eu vou fazer no projeto vai ser baixar essa pasta assets aqui, ó. Eu vou fazer a gente chama de clone, né? Um clone dessa base de projeto para começar, tá bom? Então vamos lá. Eu vou aqui em algum lugar. Eu não lembro onde eu criei as últimas. Eu vou criar aqui. Eu tenho várias pastas de projeto, né? Aqui, ó. Eu vou criar aqui dentro de vídeos? Não. Acho que eu vou criar aqui dentro de projetos. Já estava aqui dentro de projetos, né? Então eu vou criar uma nova pasta aqui dentro de projetos. Ah, eu acho que eu estava fazendo em documentos. Vamos achar aqui, ó. Pera aí. Ir documentos. Isso, projeto 2024, tá aqui, ó. Então, nós vamos aqui criar uma nova pasta chamada receita. Eu vou chamar esse projeto de receita, mas não precisa ficar floreando muito no nome, né? E eu vou abrir essa pasta receita lá no VS Code. Então, deixa eu ver se eu já tenho uma janela aqui aberta, aqui, ó. Então, abri uma nova janela aqui do VS Code. Lembra que é só pegar aqui a pasta e arrastar aqui no VS Code que ele abre pra gente, tá? Vou clicar em sim, confio nos autores. E aí, aqui dentro, eu vou começar fazendo o seguinte, ó. Você vai abrir o terminal. Como que abre o terminal? Ctrl aspas, tá? Ctrl aspas abre o terminal. Mais uma vez eu vou lembrar que se você estiver fazendo no Windows, o último sinal que aparece no terminal é esse aqui, né?
O meu, como é um outro sistema operacional, no meu sistema operacional o sinal que aparece é a porcentagem. Isso não significa que você precisa colocar a porcentagem no seu terminal do Windows, tá? Se você fizer isso, não vai funcionar. Então, ó, primeira coisa, eu vou colocar aqui, só para garantir que você vai fazer isso da melhor maneira possível, a gente vai primeiro aqui configurar o seu nome e o seu e-mail que são cadastrados no Git, tá? O Git é aquele que você instalou na sua máquina. Então eu vou colocar aqui, ó, git espaço config -- global user.name, e aí você coloca entre aspas aí o seu nome. Vou colocar aqui, ó, Márcio Marçal. Beleza. Então, se não aparecer mensagem nenhuma, significa que, ó, tudo certo. Aqui eu vou colocar de novo git config -- global user.email, e eu vou colocar aqui o meu e-mail, marciomarcal.dev@gmail.com. Aperto o enter aqui e também não apareceu mensagem nenhuma. Uma coisa que eu preciso te dizer é: se você já tinha feito isso antes, não significa que você precisa mudar, tá? Eu só estou fazendo de novo porque a gente precisa configurar bem o Git para que as coisas fiquem certinhas no GitHub, tá? E também nessa vez eu não vou ficar falando muito de novo sobre como funciona Git, como funciona o GitHub. Eu já fiz na aula dos meus links, eu parei um tempão só para explicar como que funciona essa ideia do Git, do GitHub, tá? E aqui eu só vou fazer as coisas de um jeito mais rápido. Então eu vou deixar na descrição para você esse link aqui, ó, que é github.com/marciomarcal98/receita, tá? Então eu vou copiar, eu vou clicar aqui nesse verdinho code, ó, code, e eu vou copiar esse link aqui, ó. Vou copiar esse link, venho aqui no VS Code e eu vou fazer o seguinte: git espaço clone, e eu vou colar aqui, ó, aquele link lá, tá? Então git clone, e aí da frente desse clone eu vou colocar um espaço ponto, tá? O que isso significa? Que ele vai baixar direto dentro dessa pasta as informações que estiverem lá no Git, tá? Senão ele criaria uma outra pasta aqui pra gente abrir e não precisa. Então git clone, o link que a gente copiou, espaço ponto. Vou apertar enter. Ó, tá baixando aqui as coisas, baixou, ó. Então já veio aqui para nós a pasta assets com a imagem do omelete, ó. É isso que vem lá do GitHub. Bom, se você conseguiu até aqui, tá tudo certo, tá? Deixa eu só olhar aqui. Eu vou fechar essa página do Git. Agora o GitHub está resolvido e a gente já tem aqui, ó, como começar o nosso projeto. Uma última coisa que a gente vai ter que fazer no Git aqui no terminal, ó, vou apertar Ctrl aspas aqui de novo, é o seguinte: quando você fizer o clone desse projeto, ele vai ser baixado na sua máquina conectado ao meu GitHub. Então a gente precisa reverter isso, tá? Então a gente vai escrever o seguinte aqui, ó, git remote remove origin, tá? Isso vai fazer com que o seu projeto se desconecte do meu GitHub, tá? Uma coisa que você vai ver depois também é que quando nós fizermos um commit aqui no seu GitHub, o primeiro commit vai ser meu e não tem problema, tá? Eu falo sobre isso já já. Então agora que nós fizemos o download, vou fechar aqui esse terminal e eu vou criar aqui, ó, você vai achar em cima no seu computador um botãozinho para criar um index.html, tá? Criei um index.html. Eu gosto sempre de fechar essa aba do Explorer aqui, tá? Então eu vou apertar Ctrl B. Começamos com uma exclamação, vou apertar Enter. E eu vou colocar aqui no título receita de omelete.
Beleza, aqui já dá pra gente fazer um commit, né? E aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou abrir o terminal, Ctrl aspas, e eu vou fazer aqui, ó, git add ponto. Ó, você tá vendo que tá com U aqui na frente? Na última vez eu expliquei que esse U significa que esse arquivo não é conhecido do Git ainda, tá? Então a gente tem que fazer ele ser conhecido, git add ponto. Ó, deixa eu ver se eu tenho até a foto aqui do sistema que eu fiz, ó. Então U é de untracked, né? Não rastreado. Então esse arquivo, para ele chegar lá no GitHub, ele precisa passar de untracked para um adicionado. Depois do adicionado, ele passa para um comitado, né? Então a gente faz um git commit. E depois disso que a gente consegue enviar para o GitHub, tá? Então, no momento, o nosso arquivo HTML está no estado untracked. Ele precisa passar para o adicionado, para depois fazer commit, para depois aparecer lá. Então eu vou colocar o seguinte aqui, ó. Git, já coloquei git add espaço ponto, não apareceu nenhuma mensagem. Depois do git add espaço ponto, é git commit -m. E aí eu vou colocar aqui início do desenvolvimento do HTML. Fecho aspas e aperto Enter. Beleza. Agora que a gente fez um commit, a gente precisa aqui no GitHub criar um repositório, tá? Então, você pode até, para a gente ficar na mesma página, aqui em cima, onde aparece o avatar do seu GitHub, você vem em Your Repositories e aqui você vai criar um novo repositório, um new. Eu vou chamar esse repositório de receita-ti01. Você não precisa colocar -ti01, tá? Você pode colocar só receita no seu, não tem problema. E aí eu posso escrever aqui, ó, página de receita utilizando HTML e CSS. O seu repositório você precisa deixar público. O meu eu vou deixar privado, tá? O meu só. O seu precisa ser público, até porque você que é meu aluno que vai estar assistindo esse vídeo, você precisa me mostrar, isso vale nota, e você vai ter que me mandar esse repositório para eu avaliar também, tá? Então, deixa o seu público, o meu privado. Aqui a gente não precisa mexer em mais nada. Cuidado também quando você estiver nessa página, para que o seu navegador não esteja traduzindo isso aqui. Se o navegador estiver traduzindo, o GitHub ele tende a não aceitar essa tradução do navegador, tá? E aí ele dá erro na hora de criar o repositório. Então, escrevi aqui as informações, vou clicar em Create. Criei meu repositório. Como nós já fizemos o primeiro commit lá, essa opção aqui, ela não é válida pra gente, tá? Porque aqui ele vai ensinar, ele tem as linhas aqui para fazer o primeiro commit, não precisa. A gente vai fazer essas 3 linhas aqui, ó. A gente vai adicionar o nosso repositório remoto, a branch, e vai fazer o push, que é quando a gente envia efetivamente o nosso repositório para o GitHub. Então eu vou copiar essas 3 linhas aqui, ó. Tem o botãozinho de copiar. Vou voltar no VS Code. Ainda no terminal, vou até limpar ele aqui, ó. Eu vou colar as 3 linhas. Não tem problema você colar as 3 de uma vez, tá? E aqui eu aperto Enter. Pronto, ó. Se for a primeira vez que você está fazendo um push, né, que você está enviando as coisas para o GitHub, ele provavelmente vai te pedir uma autenticação. Então você clica na telinha azul, no botãozinho azul que vai aparecer aí na telinha. Geralmente aparece uma telinha branca com um botão azul. E aí você faz a autenticação do seu GitHub e dá autorização para que informações sejam enviadas então da máquina que você está para o GitHub. Aqui você não precisa ficar preocupado que a quantidade de linhas que tem aqui, se tem uma linha a mais, tem uma linha a menos, tá? O que importa para você é o seguinte: quando você volta no seu GitHub aqui agora, se você atualizar a página, ó, tá aqui, ó, tem 2 commits, certo? Por que tem 2 commits? Porque um commit fui eu que fiz, ó, cadê?
O primeiro commit foi eu que fiz aqui, ó, Márcio Marcal 98, e o segundo commit eu fiz aqui da minha máquina, tá? Que é esse commit que nós fizemos juntos aqui agora. Então já tem 2 commits do projeto. E agora a gente pode efetivamente codar a nossa página, né? Começar a fazer aqui o HTML. Só ajustar aqui a câmera de novo. Ver. Preciso comprar um tripé. Não estou usando um tripé, então preciso comprar um tripé ainda. Mas quebra-galho que eu estou usando está funcionando até. Vamos trocar o atributo lang aqui, ó, da tag HTML. O valor dele vai ser pt-br, tá? E a gente começa então aqui a desenvolver nossa página. Então eu vou abrir o Figma. Esse Figma também eu vou deixar disponível aí para você. Link para você talvez não ter que copiar todos os textos e tal. Aí eu deixo o link do Figma aí para você, tá? Nós então temos uma página que é dessa cor aqui, não é nem marrom, né? É um marrom bem clarinho, se for um marrom assim, né? E a gente tem dentro dele esse grande card aqui com a receita efetivamente do omelete, né? Então o que nós vamos fazer? Isso aqui tudo é o body, né? Isso é tudo body. E aí a gente vai criar esse card aqui, essa receita dentro de uma div, tá? Então aqui ó, aqui eu tenho até um spoiler já do projeto, vou até fechar aqui. Então eu vou colocar aqui uma div, enter. E a gente começa essa div com essa primeira parte aqui, ó. Então eu vou colocar aqui a imagem img. E a imagem foi a imagem que já veio aqui na base do projeto, né? Então aqui no src a gente tem que colocar assim, ó, ponto barra. Acho que eu vou ter que parar aqui porque deu uma bugada, pera aí.